Um homem pobre tinha 12 filhos, e seu trabalho era o suficiente para o alimento diário de cada um deles. Quando seu 13º filho nasceu, o homem decidiu encontrar um padrinho para a criança. Ele foi para a entrada e lá se encontrou com Deus, que caminhava e pediu para ser o padrinho de seu filho. Prometendo saúde e felicidade, o homem, depois de descobrir que ele era Deus, recusou a oferta, dizendo que Deus tolera a pobreza, mas estava se esquecendo o fato de que ele mesmo premia os sofrimentos sofridos na terra com a eternidade no céu. Posteriormente, na mesma entrada, o homem se encontrou com o diabo, que se ofereceu também para ser o padrinho de seu filho, prometendo ouro e todas as alegrias do mundo. O homem, depois de descobrir a falar com o diabo, recusou, dizendo que ele engana a humanidade. Ainda andando na entrada, o homem se encontrou com a morte, e propôs se tornar a madrinha de seu filho, em razão de que a morte chega aos ricos e aos pobres, sem discriminação. No domingo seguinte, então, a morte tornou-se a madrinha de seu filho. Quando o menino atingiu a maioridade, a morte aparece para ele e o leva para uma floresta, e que crescem as ervas curativas especiais e curativas. Lá a morte prometeu fazer dele um famoso médico, após o que explicou que toda vez que ele fosse chamado para tratar de uma pessoa que estivesse particularmente mal, a morte apareceria ao lado da cama do paciente. Se ela aparecesse perto da cabeça do paciente, o médico deveria administrar a erva curativa, originária da floresta. Ao contrário, quando a morte aparecesse no pé do paciente, não haveria chance de salvá-lo e ele iria morrer em breve. Logo o moço se tornou um famoso médico, conforme prometido pela morte, e começou a acumular riqueza graças à sua incrível capacidade de prever se uma pessoa iria viver ou morrer. Quando o rei de todas aquelas terras ficou doente, mandou chamar o médico doente para tratá-lo, e o jovem médico para tratá-lo. Quando o médico chegou para examinar o rei, ele percebeu imediatamente que a morte estava ao pé da cama. O médico sentiu pena para o rei e decidiu enganar a morte com um truque. O médico então virou o rei em sua cama para que a morte ficasse do lado da cabeça. Ele, então, deu ao rei a poção da erva para tomar. Então curou o rei e acelerou sua recuperação. Logo depois, a morte se aproximou do médico, expressando sua ira por enganar e desobedecer às suas regras. Mas porque o médico era seu afilhado, ela então decidiu não puni-lo. Em seguida, a morte advertiu o médico que, se ele tentasse enganá-la de novo, ela iria tirar a vida do médico. Algum tempo depois, a filha do rei ficou gravemente doente, e seu pai mandou chamar o médico novamente. O rei prometeu-lhe a mão de sua filha e a sucessão ao trono, se ele curasse a princesa, mas, quando o médico foi consultar a princesa, viu que a morte estava aos seus pés. Sem lhe dar chance de desesperança, encantado com a beleza da princesa e dominado pelo pensamento de tornar-se seu marido, o médico, ignorando os avisos da morte, novamente realiza a mesma manobra que havia feito anteriormente com o rei. Então, o médico virou a princesa para que a morte ficasse do lado de sua cabeça e ministrou-lhe imediatamente as ervas curativas. Assim a princesa recuperou-se. A morte puxou o médico pelo braço e levou-o para uma caverna subterrânea, onde havia milhares e milhares de velas, todas derretendo-se em diferentes alturas. A morte então explicou para seu afilhado que as velas simbolizavam a vida de cada pessoa e que o comprimento de cada vela mostrava quanto tempo a pessoa tinha ainda mais para viver. A seguir, mostrou-lhe a vela que representava a vida dele. Ela era muito curta, um sinal que a vida do médico estava quase chegando ao fim. O médico começou a pleitear com a madrinha para acender uma vela nova para ele e deixá-lo viver uma vida feliz como rei e marido da bela princesa. Foi aí que a morte pareceu reconsiderar suas ideias, estando prestes a tomar uma nova vela para acender na antiga vela de seu afilhado. No entanto,
No momento que estava prestes a passar a chama de uma vela para outra, a morte finalmente decidiu se vingar e derruba a primeira vela, cuja a chama se apaga. No momento em que a chama é completamente extinta, o médico cai no chão, morto.